Estamos ao vivo, produção. Estamos ao vivo. Vou dar um tempinho para o Instagram começar a notificar vocês. Para quem está assistindo a gente aqui, já sabe que eu fico com o telefone para acompanhar os comentários, então não achem estranho. E hoje, Portela, 2 anos de Mercado em Pauta, com um convidado especial, não é Isso mesmo? aí, completando 2 anos já, 24ª edição, a gente sempre faz a continha, agora E é eu sempre aniversário. erro, né? Agora não vamos errar a Mas é quantidade. isso, começando então em fevereiro de 2024, atravessamos aí esses 2 anos, e hoje a gente está aqui com um convidado especial para falar de uma pauta que eu acho que é o que todo mundo pergunta e quer saber no início do ano, né? Que é onde investir em 2026, mas pensando para além de um ano só, né? Pensando a longo prazo e o que vai ser importante como construção de patrimônio e planejamento financeiro para a próxima década, pelo menos, né? É isso aí, eu sou a Darla Sierra, CEO da VLG, Matheus Portela, diretor da VLG e Asset, e temos a honra de receber, tá? Falei para ele, primeiro convidado externo aqui do Mercado em Pauta, Rodrigo Sgavioli, Head de alocação da XP e sócio XP também, formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, atua no mercado desde 2006, passando por casas como Toller Gestão de Patrimônio, Gestora Capitânia, J. Safra Asset Management. Muito bem-vindos, Gavi. Muito obrigado, que honra estar aqui em Brasília primeiro, estar aqui com a VLG, estar aqui com vocês. 2 anos, parabéns aí. Obrigada. A gente sabe o quanto é difícil manter consistência nos conteúdos. E, bom, estou aqui para a gente tentar fazer um episódio então marcante para esses 2 anos, discutindo bastante coisa que 2026 acho que consolida algumas ideias importantes. É isso, a gente montou uma pauta muito alinhada ali com o relatório que a tua área solta, né, onde investir em 2026, que é um relatório muito rico, que vale a leitura, é uma leitura fluida, mas eu quero começar a pauta te perguntando e remetendo justamente ao relatório, né? Ali a gente fala bastante de incertezas geopolíticas, guerra comercial a nível global, além dos riscos fiscais no Brasil. Isso não é necessariamente novidade, a gente já vem arrastando esse cenário há algum tempo, mas a gente queria te ouvir o que é que muda em 2026 ou o que a gente deveria estar mais atento nesses aspectos aí. Tá bom. Acho que 2026 ele está consolidando uma visão que talvez ela começou a ficar mais clara em 2025. E eu brinco que o Arthur Wichmann, que é o meu chefe CIO da companhia, que é muito mais inteligente que eu, ele já cravava uma frase que eu achava muito forte em 2025, que era "o mundo mudou". E eu usava "o mundo está mudando". Mas para variar, eu acho que ele está certo. O mundo já mudou. Sim. E os indícios, na verdade, eles vêm de muito antes do que está acontecendo em 25 e vai acontecer em 26, ou já está acontecendo em 26. Para não me estender muito, acho que a gente viu alguns indícios de reversão da política e geopolítica como nós conhecíamos no Brexit. A Covid acelerou uma parte desses processos, né, na mudança das cadeias globais de suprimento, dos países focando muito mais em soberania nacional do que pura e simplesmente produzir ao menor custo com maior grau de especialização. A dinâmica, então, do multilateralismo também perdendo força. Então, essas placas tectônicas já vinham se mexendo. A Rússia invadindo o território ucraniano e ninguém fazendo nada, entre aspas, né? Então, a gente já vinha tendo indícios. O governo Trump, principalmente, eu acho que ele é um catalisador, principalmente da forma como ele está fazendo, sejam políticas internas, políticas externas, sejam ligados a comércio global, seja ligado à geopolítica, ele vem sendo um catalisador de um processo que eu acho que é muito relevante para como a gente pensa nossas vidas, como a gente pensa economias e como a gente pensa mercados, não só para 26, como o Portela falou, mas acho que adiante. Está havendo uma mudança relevante de placas tectônicas aqui no mundo, a forma como os países se relacionam, catalisado por um governo Trump que tem uma metodologia talvez não a mais tradicional, principalmente quando a gente fala da principal economia do mundo, que deveria ser a estabilizadora da geopolítica e da economia global, ela hoje é a desestabilizadora, talvez, da economia e geopolítica global. A gente pode discutir prós e contras, mas isso acontece em paralelo, Darla, só para não deixar de falar, talvez se essas coisas estivessem acontecendo em tempos distintos, em que a gente passa pela maior revolução tecnológica da nossa geração. Né? Não sei se eu posso considerar que a revolução da internet pegou minha geração, peguei um pedaço, mas nós estamos vivendo história. A gente está vivendo o maior ciclo de investimentos em uma grande construção, criação de tecnologia de propósito geral, que é a inteligência artificial,
e que vai mudar a forma como a Uhum. gente pensa, cria, consome bens e serviços. Essas duas coisas ao mesmo tempo, acho que gera quase uma angústia coletiva Sim. de como educar os filhos, como investir, o que eu deveria estudar, como os mercados vão reagir. Então, acho que essas duas coisas são um grande pano de fundo global, que eu acho que pode ser um pouco pauta aqui da nossa discussão. A gente pode destrinchar aqui um pouco mais. E você acabou entrando num aspecto que a gente explora muito aqui no Mercado em Pauta, que é a relevância da comunicação nesse sentido, porque quando tudo acontece tão rápido, e aí todos os movimentos do Trump, eles acabam até ficando meio descartáveis, né? Porque acontece uma coisa, passa 2 semanas, o assunto já mudou, já aconteceu uma coisa, ele já tá lidando com outro país ali, já é uma outra história acontecendo. E a gente vira e mexe essa pauta da responsabilidade da comunicação. A gente tem trazido aqui para o Mercado em Pauta. E até mencionei nos stories antes de começar, que aqui na VLG a gente assumiu essa responsabilidade de ser um ponto de sobriedade na comunicação sobre dinheiro, esse ano especialmente, mas desde que a gente se propôs a começar a fazer essa comunicação para fora. Porque se pra gente que acompanha o mercado já tem muita coisa acontecendo, para aquela pessoa que está só vivendo a vida dela e que não é do mercado, chega a ser realmente, acho que a palavra que você usou, angustiante, é essa, assim, que define, né? Como separar o que é fato do que é espuma, o que é fumaça, para o que realmente impacta os nossos investimentos, né? E a gente vira e mexe, esse assunto entra aqui na nossa live, né? Assim, e até essa questão de comunicação é tão importante, né? Porque quando você, economicamente, assim, né? Uma variável, quando você estuda economia, você vê que é muito âncora de estabilização, é a boa comunicação, por exemplo, do agente público, do Banco Central, para comunicar a expectativa. E nessa linha de que o mundo mudou, até isso mudou. Hoje a maior autoridade financeira monetária, que é o Federal Reserve, né? O Banco Central dos Estados Unidos, é quem emite a moeda de troca no mundo, ela não tem mais uma comunicação que ancora nada. Na verdade, assim... Talvez até ruidosa demais. Até ruidosa, né? Total. Porque tá em conflito constante, agressivo, em patamares nunca vistos com o chefe do executivo. Ficou vários meses sem conseguir ter relatório porque estava em shutdown. Então, assim... Aí até pegando isso de mais Estados Unidos, assim, né? Dentro dessa lógica de o mundo mudou, eu acho que aqui a gente tá num ponto de ampla concordância, realmente... Sim. Acho que muito dos parâmetros que a gente tinha, a gente vai ter que analisar sobre outras óticas, outros prismas. E um parâmetro muito forte, vamos pegar aí, da década de 80 para cá, os Estados Unidos promoveu muito o liberalismo econômico, o livre comércio, colocou o dólar como reserva de valor. A gente viu isso começar a se ruir parcialmente de 2, 3 anos para cá, de forma mais aguda, né? Por uma política comercial agressiva por parte dos Estados Unidos e por um enfraquecimento do dólar que pareceu muito ensaiado e pensado até como forma dos Estados Unidos ficar mais competitivo e melhorar a balança comercial. E aí, dentro dessa linha de desvalorizar a moeda, que parecia ser parte de um plano econômico, do nada, como tem sido frequente, dá uma guinada e coloca um nome... que foi a indicação do Trump pro Fed, muito menos dovish, né, do que o mercado esperava, muito menos expansionista do que o mercado esperava. E aí agora os analistas já vão ajustando as previsões e falam que, na verdade, é uma tentativa do Trump de enfraquecer a China, porque enfraqueceria o ouro e a grande guerra comercial e a corrida da inteligência artificial entre China e Estados Unidos. A gente aqui sempre foi muito cético em achar que os Estados Unidos ia realmente dinamitar o dólar e o dólar deixaria de ser referência global e os Estados Unidos deixaria de ser referência global. E agora parece que estão tentando resgatar. Como que você vê isso? Para que caminho que imagina que o dólar vai caminhar, o ouro, a reserva de valor? A gente pode esperar uma mudança de parâmetro nisso também, do dólar deixar de ser, não digo no próximo ano, 2, 3, mas na próxima década deixar de ser a reserva de valor internacional? Legal, acho que é um grande tema que emerge disso tudo, né? E a gente tem apontado no relatório, inclusive, que a grande temática ou surpresa de 2025, se você ler qualquer Year Ahead, escrito em 24 para 2025, se falava em fortalecimento do dólar. Porque sob a tutela do Make America Great Again, America First, o que todo mundo imaginou fosse que os Estados Unidos entrariam com políticas econômicas, comerciais, que fortaleceriam o dólar no comércio global. Aconteceu o oposto. Existe sim, acho que como o Portela bem colocou, talvez a intencionalidade, ou pelo menos a predisposição de que se tem um dólar mais fraco para que você tenha uma competitividade, né, no comércio global maior, você traga indústrias que possam exportar muitos produtos que a gente pode questionar, né? Religar um alto forno nos Estados Unidos, qual o sentido disso, enfim. Mas
eu não sei se eu acredito muito nas teorias conspiratórias, né? Mar-a-Lago e tal. Eu acho que se o dólar desvalorizar, o Trump tá feliz com isso. Ele só precisa, combinar com o Scott Bessent, que diz, até quase que numa mesma entrevista, na sequência, que as políticas do Trump são para fortalecer a moeda americana, e o Trump diz ao contrário na sequência. E segundo, eu acho que ele não tem muito controle sobre o que de fato está desvalorizando o dólar. O que está desvalorizando o dólar, não sei se você concorda, Portela, são muito menos o que, mas muito mais o como. Com certeza. Governando por excessos de ordens executivas, não tendo muitas das vezes, né, passando por cima do Congresso, até decisões questionadas na Justiça de Comércio. Falar no Supremo a questão das tarifas, né? Eu acho que a primeira pernada teve um grande marco, né, o Liberation Day, o Trump com aquela cartolina quase meio messiânica, eu acho que ela vai entrar para os... Nem sei se vai ter livro mais, né? Mas livros de história. Dali em diante, acho que marginalmente a perda de confiança na governança, institucionalidade, deteriorou. As medidas de política externa contribuem para isso, né? O que fez na Venezuela, o que quase se propôs a fazer na Groenlândia. Então a parte geopolítica está contando. E o mercado tinha uma grande preocupação de uma segunda pernada, que era a nomeação do Fed Chair. Né? De que, de fato, a nomeação de um Fed Chair muito heterodoxo pudesse dar uma nova pernada de desvalorização no dólar. Verdade graças a Deus, né? Que eu acho que ele escolheu um membro menos heterodoxo, até talvez mais para a linha ortodoxa, que sobre comunicação é crítico. Ele acha que o Fed está se comunicando demais. Isso eu gostei, eu acho muito curioso, porque acho que uma das críticas é que num momento de mais ruído, o Powell e os seus governors, né, falavam demais. E, cara, quando você não sabe para onde está indo, talvez comunicar demais é muito complexo, né, ou cravar um cenário. Então, o Kevin Warsh, ele é defensor de que não dê tanto forward guidance, comunique um pouco menos. E eu acho que, então, essa pernada adicional do dólar, pelo menos por hora, ela fica, de desvalorização, ela fica um pouco condicionada a novas medidas que, como também a Darla falou, podem surgir a qualquer momento, porque o Trump tem uma capacidade de gerar balões de ensaio, né, temáticas de política interna, política externa, no mesmo dia. E aí, acho que o evento que a gente enxerga de mais de curto prazo, que pode ter efeito contrário, são os midterms. Né? Acho que aqui a gente vai perceber se o eleitor americano, guiado por outras questões que até fogem de nós brasileiros, questão de política de imigração, que eu sei que está gerando um desconforto grande nas pessoas lá, podem fazer com que eles tentem criar um freio, um amortecedor ao Trump, que seria ter um Congresso um pouco mais democrata. E aí talvez um pouco mais imbativo a o Trump fazer o que ele quer. Porque você pode acusar o Trump de qualquer coisa, menos de que ele não faz o que ele fala. Parece muito verborrágico, você fala, não é possível, e ele geralmente vai lá e segue. Com ele é possível, né? Com ele é possível, né? A gente torce pra ele não fazer o que fala, né? É bem verdade que muitas vezes dá no tal do taco, né? Isso que eu ia falar. Ele volta atrás também na mesma velocidade, mas... Quando ele encontra do outro lado talvez alguém que tem algo a barganhar que faça sentido pra ele, né? Sim. Quando o café e o suco de laranja do café da manhã lá do americano ficou caro, ele recuou um pouco aqui, né? Na questão do Brasil. Quando ele viu que a China elevou as tarifas para os mesmos patamares que ele tinha imposto. Então, ele tem um espectro de taco e fafo. Eu não vou dizer o que o fafo significa, porque tem um palavrão no meio. Mas o fafo seria o que ele fez com Venezuela, com o Irã. Né? Então, eu acho que, de fato, assim, a gente não vê um cenário de curto prazo de uma outra pernada, dito que a questão do Fed Chair está um pouco mais resolvida. Eu não acredito em teorias conspiratórias que declaradamente ele vai tentar tomar essas medidas dessa forma para que isso desvalorize o dólar, mas eu acho que ele tem uma leniência clara para que o dólar seja mais fraco, né, seja um pouco mais desvalorizado por conta dessa competitividade, principalmente na balança comercial. Entre leniência até um pouco de ajuste de discurso, né? Uma vez que já desvalorizou, tenta capitalizar com o sócio positivo, né? Mas ainda assim buscando
Assim, tanto é que ele recuou no que seria uma indicação mais heterodoxa do Fed, né? Então, Verdade. acho que sinaliza mais até do que ele fala o que ele fez, né? Verdade, verdade. A gente vai avançar para a pauta Brasil, porque infelizmente temos só uma hora aqui, né, com o Rodrigo. Mas antes eu quero dar oi para o pessoal que está aqui assistindo a gente no ao vivo. Então, Paulo Viana, Ronaldo, Lara, deixa eu ver quem mais, Virgínia, Andréia, Patrícia, Matheus Pascoal, Cardoso, João Pontes, Carol Cipriani. Muito obrigado por estarem acompanhando a gente aqui. Já vou avisando que eu tô com a live aberta, então vocês podem mandar perguntas, que a gente tenta ali no finalzinho encaixar as perguntas de vocês. Então vamos com tudo. Falando agora de Brasil, Rodrigo, a gente quer entender... Rodrigo, nossa, eu falei agora numa intimidade. Só minha mãe geralmente me chama. Eu fui muito longe na intimidade aqui, esgave. Mas vamos lá, falando de Brasil, a gente quer entender um pouco melhor o que a XP espera para o movimento de Selic ao longo do ano, né? A gente já teve a última reunião com manutenção de taxa, mas com uma ata ali que já sinaliza de fato, sinaliza com veja bem, né? Se nada mudar, veja bem, iremos começar a redução, mas queria te ouvir especificamente sobre juros. Hein? Eu acho que ficou muito uma época ali na discussão, e eu tenho até receio, de novo, falando de comunicação, do ruído que isso leva para o investidor, pessoa física lá, que talvez entenda menos de mercado e tá tudo bem. Quando a gente fica muito, vai começar a cortar em janeiro, em março. Cara, pro investidor pessoa física, não é isso que na vírgula importa. Uhum. Acho que a gente deveria estar com um olhar muito mais de qual é a Selic terminal desse processo de afrouxamento monetário, qual é o pace, né, o ritmo. E, de fato, vai se consolidando um cenário de que existe um orçamento de Selic a ser cortado razoável. Por quê? Porque a política monetária está surtindo o efeito que se espera dela, né? Uma política monetária restritiva, Selic é 15%, o maior nível de Selic dos últimos 20 anos. E aí você está vendo a atividade econômica começando a se equilibrar num patamar mais perto do PIB potencial, se é que esse número dá para a gente cravar qual que é, né? Perto de 1,8%, 2%. O processo de desinflação que aconteceu ao longo de 25 e veio acontecendo, muito impulsionado por esse dólar mais fraco, por um Banco Central mais austero, diferente do que muitos imaginavam, o Galípolo muito institucional no cargo, né? Ajudou a controlar as expectativas de inflação, desinflação de preço de commodities, né? A China exportando desinflação, contribuíram para o nosso IPCA. Dito tudo isso, de uma forma simplista, a gente vê que o Banco Central, olhando para o passado, já tem um trabalho que pode ser feito no futuro de levar a Selic ainda para um patamar restritivo, mas um nível mais baixo. Então a gente enxerga que para 26, talvez ele consiga entregar algo como 250 pontos de corte, condicionados por talvez uma nova desvalorização do dólar, ou o dólar mantido no patamar que está, né, na paridade com o real, talvez até um pouco mais, mas 12,5 nos parece um bom número para o final de 26. E tudo mais constante, e tudo que acontece é não ser constante, mas ele conseguiria até 27 talvez entregar uma Selic mais para perto de 11, até um pouco abaixo disso. O ponto é que a gente efetivamente tem um negócio no meio do caminho muito relevante. E é muito relevante para o momento em que nós estamos, principalmente, da nossa trajetória de dívida pública. Que isso vai cada vez mais começar a ser, acho que, mais debatido, porque não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, que agora vai voltar, né, a gastar um pouco mais, no Japão. O mundo está percebendo que os governos, principalmente desde 2008 e catalisados pela Covid, começaram a gastar demais. E esse processo não foi freado. E no Brasil a gente sempre tem o poder de fazer isso e mais um pouco, né? Então a gente acelerou um processo de gasto público que acaba tendo efeitos colaterais, que um deles você não consegue ter uma taxa de juros média muito mais baixa por conta dessa política estimulativa. Não vou entrar em muitos detalhes, então a verdade é que com um mundo com juro médio mais alto do que das últimas décadas e com o Brasil não fazendo tão bem essa lição de casa das contas públicas, ainda não dá para a gente sonhar no curto prazo, onde a vista enxerga, com a Selic de um dígito baixo. Sei lá, dá para sonhar com aquele juro do Temer, 6,5%, não dá. Dá para sonhar com uma Selic tudo mais constante de um dígito alto. E olha lá. Mas por hora, a gente prefere parar aonde eu acho que vai ser decisivo.
se nós vamos eleger um governo que assuma algum compromisso de apertar uns parafusos no atual arcabouço fiscal, né, desvinculando algumas despesas, talvez diminuindo o potencial crescimento real das despesas, né? Assim, tem alguns parafusos que dá para pegar desse arcabouço e melhorar, talvez não precise ser igual ao teto de gastos, e isso acho que vai ser uma condicionante para que o Galípolo consiga entregar mais cortes de juros. Então, por hora o que a gente enxerga é, sim, tem um processo de flexibilização monetária, que ainda leva a nossa Selic para 2 dígitos baixo, ainda um terreno restritivo, ainda um juro nominal alto, um juro real alto. Isso catapulta ativos de risco, mas tem um processo aqui no meio que ele vai ser decisivo para os próximos passos, lá em 27 e 28, sobre os caminhos que o banqueiro central brasileiro vai conseguir tomar, né? Não o Galípolo só, mas o Copom, né? Você trouxe um ponto aqui que até já antecipou uma pergunta que eu ia fazer, mas aí vamos aprofundar um pouco mais. Primeiro, pegando o começo da sua fala, você falou que o investidor não precisa estar olhando tanto para o mês que começa o corte, mas muito mais a Selic terminal e o ritmo de cortes ali. E é um ponto que a gente trouxe até aqui como uma questão, porque esse vai ser um ano de volatilidade naturalmente, porque tem eleição no Brasil, eleições gerais, e tem midterm elections lá nos Estados Unidos, e isso vai mexer em algum grau com o mercado. Mas vamos pensar assim, aí de novo, não com o que vai acontecer ao longo do ano, mas em valores terminais. A XP, você acredita assim que o resultado da eleição no Brasil, porque a gente não precisa entrar em preferência política, mas tem candidatos que agradam mais e candidatos que agradam menos o mercado. Pelo que já está desenhado, aí eu não estou falando de volatilidade ao longo do ano, porque isso vai ter de qualquer jeito. Sim. Mas pelo que já tem desenhado de correlação de forças, de Congresso, de expectativa para o Senado, você acredita que o resultado da eleição presidencial afeta muito o valor terminal de 2, 3, 4 anos? Você já antecipou que um pouco, né? O patamar pode mudar pela predisposição não de fazer os ajustes finos ali. Mas você acha que muda muito o resultado da eleição frente ao que já se tem de expectativa, frente à própria eleição e frente aos valores terminais de 2, 3, 4 anos? Você acha que mexe muito a ponta final ali, a última coluna ali do Boletim Fox? Tá. Primeiro, nós acreditamos, a gente fala isso no relatório, que até maio, abril, o comportamento dos ativos brasileiros, que tentam ser um termômetro do que vai ser no futuro, né? E eu digo tentam, porque vamos ser justos. Ele tenta, às vezes ele erra. Olha o que aconteceu em dezembro de 2024. O mercado precificou caos em dezembro de 2024, quando passou aquela proposta, aquele pacote fiscal que o mercado se decepcionou bastante com ele. E era como o mercado dizendo, o caos é hoje. O mercado exagerou. Levou lá o dólar, né, para 6,20, o juro nominal chegou a bater 17, 18, a curva pré. Acho que existia um exagero ali. O Brasil não ia, né, implodir naquele momento com aquele pacote fiscal mais brando que foi aprovado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque agora ao contrário, agora o mercado está sendo beneficiado por ventos globais e está mais em ritmo de aguardar para ver o que vem do processo eleitoral. Eu acho que essa vai ser a tônica até abril, maio. Tá? Quando você começa a descompatibilizar as pessoas, né, os candidatos que provavelmente serão presidenciáveis ou para outros postos, né, de senador e tudo mais. Então eu acho que efetivamente até lá a gente ainda é o playbook de 2025. E janeiro 26 foi um 2025 turbinado. Sendo bem, e a gente acha que assim vai continuar por alguns meses. A partir daí, eu acho que o idiosincrático de Brasil vai falar mais alto. Aí, saiu a candidatura de tal, e tem o apoio de tal. Aí o mercado reage bem ou mal. Olha, tem o candidato tal. Então, isso vai dando mais cara para a eleição e vai afetando mais o preço de curto prazo. Onde eu acho que o mercado pode exagerar no primeiro momento, e eu sou daqueles que não acha que é nunca nada muito binário. Tem um meio do caminho. Eu acho que sim, pode vir um candidato de esquerda mais comprometido com alguns ajustes que vão gradualmente ajudar a fazer o que o arcabouço não fez, que é trazer uma expectativa de ancoragem, né, da nossa dívida PIB. Dá para fazer. Precisa ver se quer fazer. Nesse mandato,
A gente claramente viu que o mandato do Haddad era achar receitas para os gastos que o governo iria fazer. Gente, eu não estou aqui para discutir justiça, né? De ampliar a faixa de isenção, né, de quem paga imposto, o gás do povo. Esse era o projeto desses 4 anos. Para os próximos 4 anos, seja quem for o governo, de esquerda ou de direita, ele vai ter que endereçar essa questão. Porque vai nos colocando numa situação muito perigosa, a ponto de você ter problema para o custeio da máquina pública, a partir de 28, 29. Então, acho que o mercado, num primeiro momento, tentando te responder, se for do desagrado dele os caminhos que a eleição vai levar, ele vai exagerar. Mas eu sempre acho que, como exagerou em dezembro, talvez, mas ele sempre, geralmente, depois respira e encontra o equilíbrio para perceber que as coisas não necessariamente têm uma disrupção da noite para o dia. O que eu quero dizer? Eu não acho que, a depender, óbvio, né? Aí eu, de novo, vou cair no perigo disso daqui caducar muito cedo. Mas achar que, se a continuidade da atual política fiscal, no D0 eu vou cravar que o juro nominal brasileiro de equilíbrio é 15, que o juro real de equilíbrio brasileiro é 8, até porque é insustentável. Mas o mercado vai precificar alguma coisa dessa natureza. Sim. Assim como eu também não acho que tem um salvador da pátria. Nossa, alguém que vai resolver da noite para o dia. E o custo político disso? Quem vai receber um mandato para, de repente, apertar tanto alguns parafusos que todo mundo abre mão dos seus benefícios? Não acho que é assim. Porque vai ser uma eleição apertada. Então, não acho que tem salvador da pátria e também não acho que tem, né, aquele cara que vai destruir da noite para o dia. Então, acho que a gente vai ter um exagero de mercados, tanto para mais quanto para menos, a depender das coisas, e depois o mercado vai tentar achar qual é esse equilíbrio. E aí entra de novo o que você falou. A gente vai ter que tomar cuidado, porque sabe qual é o maior risco de 2026? É a distração. Nossa, eu anotei isso aqui pra gente endereçar, porque eu acho que tem 2 pontos na tua fala que são, pra quem tá ouvindo a gente, primordiais. O primeiro é a precificação do exagero no curto prazo. Então, o impacto que aquela notícia, aquele nome, aquela fala traz e o estresse que traz para o curto prazo. Se o investidor tomar isso como premissa verdadeira, ele vai tomar decisões na carteira dele que são muito maléficas, tanto para o curto quanto para o médio e longo prazo, porque as coisas estão virando muito rápido, então tem que ter um sangue frio. E essa questão da distração, tem tanta coisa acontecendo esse ano, que se você se ancora numa linha só, tá enrolado. Vai errar e pode errar muito feio, né? O segundo ponto que eu anotei no que você trouxe, e que também é uma premissa que a gente traz muito para os clientes, que, obviamente, cada indivíduo, cada cidadão na pessoa física tem o seu viés político, qualquer que seja, a gente não tá aqui para discutir sobre isso, o país é livre. Mas, no limite, pra gente, quando a gente vai para uma mesa discutir a alocação estratégica ou parâmetros de investimento, ou a gente vai analisar isso, tirando a emoção e olhando para o factual, quem é a figura presidencial, com muitas aspas aqui, é menos importante do que o tom que essa figura presidencial traz para os assuntos que dizem respeito ao universo financeiro. Política monetária, geopolítico. Então, o tom que vai se endereçar é muito mais importante nesta mesa para estes aspectos do que em si, simplesmente a figura presidenciável. E aí cai no assunto que a gente abriu a live falando sobre a comunicação. Você ouve tanto ruído que você esquece de olhar o que é importante de fato, né, naquilo ali. Eu acho isso crucial, assim. E no nosso relatório, na nossa apresentação, a gente ainda inclui uma frase de um general que participou da Segunda Grande Guerra, né? E cabe muito, acho que, para os tempos de hoje. Na verdade, a gente cita 2 frases, uma de um outro filósofo também importante, que a primeira é, cara, cuidado para você não setar os seus objetivos pelas luzes dos navios que ficam passando toda hora aqui, e seta o seu curso pelas estrelas. Porque se você está com um planejamento financeiro patrimonial de médio e longo prazo feito, que deveria levar em consideração suas questões financeiras e patrimoniais, e óbvio, são suscetíveis a mudanças pelo cenário macroeconômico, mas que invariavelmente o que importa é se você casou, separou, teve filho, sua empresa foi vendida, você perdeu o emprego. Muito mais do que o cenário macro, e olha que eu faço isso diuturnamente, eu acho que você vai ter que tomar muito cuidado, como você falou, para não tomar medidas tempestivas que revertê-las talvez custe muito caro para o patrimônio, né? E tudo que a gente vê, e o bom de ir ficando velho, é que você vai percebendo que as medidas tempestivas
elas muitas vezes não são as melhores, e eu cansei de ver, a gente estava comentando do meu período que eu morei no Rio, trabalhando em family office, eu passei por todos os cenários, de candidato de esquerda ou direita sendo eleito, de verdade, e a família falando, vou vender tudo e vou para Portugal, constrói um portfólio todo para mim lá. Dava 3 anos, a família voltava. Não, o candidato C ganhou. Não, vou vender tudo e vou para Paris. Eu tô cantando casos reais, tá? E a pessoa, não foi tão assim, veja bem. Então, saber que o mundo não é tão determinístico, ele é probabilístico. As coisas dificilmente são tudo ou nada, tem um meio do caminho. E eu acho que tem que ter, você falou uma palavra muito importante, tentar tirar a emoção. E aqui eu acho que entra o papel do assessor, Sim. do consultor. Eu falei isso ontem também na minha palestra. A gente minimiza o valor que isso tem. Porque quando você tem um agente externo que não tem emoção com aquele dinheiro, te ajudando a tomar decisões, isso tem um valor brutal. Porque você vai tomar a decisão de uma forma agnóstica, né? Sobre o que é melhor, de forma racional. A pessoa tem emoção, tem o fator social, tem tudo envolvido, né? Já a pessoa externa não deveria ter essa emoção. Nós somos meio que treinados. Sim. E é meio que uma academia, né? Para isso. E é o que eu falo, né? A casca vai engrossando com os tempos de mercado, né? Com os anos de mercado. E uma coisa que a gente sempre tenta trazer, assim, o Brasil, ele é muito grande, ele é muito complexo para ter mudança muito brusca. Tanto é que ao longo da história, assim, se pegar desde que as coisas estabilizaram mais ou menos, assim, que são os últimos 40 anos, você tem governos melhores, piores, mas são processos mais lentos, sempre com uma margem para reverter. Não é o caso, às vezes, de um país pequeno, e o medo sempre a gente vai virar tal país pequeno, mas o Brasil não tem a dimensão, nem a relevância global, nem a complexidade pequena que esses países pequenos têm, né? Então, tudo aqui é um pouco mais lento. E falando assim de distração, a gente sempre reforça isso muito nas lives, né? Quando o planejamento está bem feito, ele está bem feito, inclusive, para suportar momentos de maior volatilidade, porque vai ter uma parcela em recursos líquidos, adequada para a necessidade de liquidez, vai ter uma parcela em recursos de baixo risco, vai estar diversificado. Se o patrimônio for grande o suficiente para justificar uma diversificação internacional, essa conversa já vai ter acontecido. Então, a exposição vai ser muito mais assim, um estresse pessoal, meio que como se aquelas questões afetassem o íntimo da pessoa do que a carteira e o planejamento financeiro, Exatamente. né? É exatamente isso. E com o excesso hoje até, é o que você falou, né? E eu brinco e eu sou amigo de muitos desses influenciadores, mas com excesso de influenciadores, a gente só precisa tomar cuidado e tentar escolher aquelas pessoas das quais serão as nossas estrelas que vão nos guiar. Porque também você ficar ouvindo coisas demais, daqui a pouco você não tem aquilo no que você de fato acredita. Sim. E tá tudo bem se você acreditar que estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial. Tá tudo bem se você acreditar que o Brasil vai virar, nem sei se virar Argentina, Venezuela é bom ou ruim hoje em dia. Mas, então, algumas coisas têm que ser verdade. Escolha da onde você vai, é que eu sempre gosto de ouvir o contraponto. Sim, eu ouço políticos, economistas com ideias totalmente opostas às minhas. Eu acho, assim, acho muito pobre você só ouvir coisas das quais você concorda. É confortável pro ego, né? A gente só ouvir isso. Mas aí eu falo uma coisa, só que aí enderece seu portfólio nessa direção. Porque eu canso de ouvir o cara de falar que o Brasil vai virar sei lá o quê, e ele não tem 1 centavo em moeda, né, dólar, em euro, não tem 1 centavo. Eu ouço falar muito do fiscal, caos, mas o cara tá escondido na caverninha do CDI. Ué, se você acha que o fiscal vai descalabrar o Brasil, você tem que ter IPCA+, você tem que ter ativo real. Então, walk the talk. Pega o que você acredita, e eu não julgo ninguém. Eu não julgo escolhas pessoais que dirá econômicas do portfólio. Mas faça o seu portfólio ir na direção do que você acredita. Porque, de fato, então, é aí que você vai testar se a tua tese faz realmente sentido, né? Eu acho que se você apertar muita gente, ela não quer construir o portfólio dela na direção do que ela tá falando ou bravejando. Ou até brinco, né? Se você pedir para mostrar a carteira, será que vai estar desse jeito lá? Não vai estar desse jeito. Exato. Olha, a gente tem meia hora, então eu quero que a gente comece a falar um pouco das classes de ativo, né? Você tem já uma pergunta de renda variável para puxar? Isso, até eu vou falar de renda variável, mas pode pensar num espectro mais amplo. Assim, você falou das distrações que vão ter no ano eleitoral. E tem uma piada assim no mercado financeiro que por que tal ativo subiu? Porque tinha mais comprador do que vendedor. Por que caiu? Porque tinha mais vendedor do que comprador. Aí o que eu quero trazer aqui é o seguinte, a gente ainda está talvez no momento de olhar muito
para um movimento mais especulativo, para expectativas, etc. Mas se a gente for pensar em fluxo, a gente ainda não está num grande fluxo de saída da renda fixa para renda variável. Uhum. Não está, assim... No Brasil, no Brasil, isso. Aqui no Brasil. Eu estou falando de RV Brasil mesmo aqui agora, tá? E nem está num fluxo tão grande de entrada de capital estrangeiro. O dólar está muito mais enfraquecendo a nível global do que frente ao real. Na verdade, ano passado teve saída recorde de dinheiro aqui do Brasil. Então, pensando em fluxo, pensando que o fluxo, diferente de várias outras coisas, ele não vem da expectativa, ele vem realmente do corte efetivo dos juros. Uhum. Pensando que o mundo ainda não cortou juros de forma expressiva, pensando que o Brasil não cortou juros, ainda dá para a gente esperar um movimento de fluxo relevante para ativo de renda variável e ativos reais? Ótima pergunta. E aí eu acho que fica mais explícito na bolsa, né, brasileira que a gente está vendo. Eu acho que a gente não deveria confundir com muita dignidade o que está acontecendo desde 2025 e, de novo, 2026, pelo menos até hoje, foi uma versão turbinada de 25, que não é um movimento de investidores, como você já bem falou, se movimentando os locais da renda fixa para a renda variável, o institucional brasileiro indo para a renda variável, ou seja, estamos coroando um Brasil que está ótimo. Não é. É um Brasil que tem fundamento das empresas bons, valuations atrativos, no absoluto e se comparado aos pares emergentes, e está às vésperas de um processo de flexibilização monetária que a Selic importa menos, importa mais a curva futura. Que por mais que o juro longo tenha caído menos que o curto, ele também caiu, né? Nesse pano de fundo, quando você tem tudo que está acontecendo lá fora, e aí a melhor metáfora foi criada por uma pessoa lá da equipe da XP Advisory, que você tira um balde da piscina americana, que é gigantesca, né, um mercado super profundo, e coloca na canequinha do que virou o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro encolheu de ações nos últimos anos. Isso daqui transborda. Então, o que nós estamos vendo é um fluxo gigantesco de capital, e aí eu concordo com você, vou refazer, não é tão gigantesco. Um fluxo grande de capitais vindo lá de fora, de grandes investidores internacionais, de grandes fundos, procurando alternativas aos Estados Unidos e aos ativos americanos dolarizados, e emergentes entra em uma dessas caixinhas, e Brasil entra em uma dessas caixinhas. A gente consegue ver, né, porque, como minha mãe dizia, eu não sou todo esse alecrim dourado quando eu acho. Se eu olho para o Peru, para a Colômbia, para outros latinos, eles estão passando por esse mesmo rally. Uhum. Então, eu acho que a gente está encontrando um país que está tendo uma janela com fundamentos bons, em que o processo eleitoral para esse fluxo gringo importa menos. E aí o nosso estrategista-chefe, o Fernando Ferreira, acabou de voltar dos Estados Unidos, da Inglaterra, e é essa percepção. Fala, vocês brasileiros, calma, talvez vocês estejam fiscalistas demais. O presidente, se reeleito, é melhor um presidente conhecido do que um desconhecido. E a gente acha que é uma janela oportuna para ter overweight, na visão deles, ou seja, acima do neutro em Brasil. Daí a isso virar um capital não especulativo, ou seja, que seja mais permanente em Brasil, aí vai passar de novo por aquele evento meio binário, que vai ser eleição no meio do caminho, que eu acho que vai dar um pouco mais de... Esses fundamentos serão sustentáveis daqui em diante, o juro longo vai continuar caindo, o juro real vai começar a cair, porque a gente não viu queda de juro real até agora. Né? Se o juro real caísse, talvez o rally da Bolsa pudesse ser até mais forte. E aí eu acho que esse fluxo, que só em janeiro foi de 25 bi, a mesma quantia de 2025 inteiro, pode virar o que em outros anos já foi 80 bi, 70 bi. Só que eu gostaria de morar num país que não dependesse só para alocação, que é o meu papel, de longo prazo em renda variável, só de fluxo. Eu queria morar num país que, se você olhar crescimento de lucro do S&P versus os emergentes, o S&P, vou exagerar, ele é assim ao longo de 20 anos. Faz, às vezes, um crescimento de lucro dos emergentes. Vive de ciclos. Então, eu gostaria de ter, em renda variável especialmente, uma alocação que pudesse ser mais estruturalmente mais representativa e que eu pudesse dar esse pedaço de economia real para os meus investidores, assessores, clientes, de forma mais estrutural. Infelizmente, a gente é muito ainda dependente de ciclos
e de fluxos como o de agora. E puxando já o assunto para falar um pouco de renda fixa, né? A gente está com juros altos há bastante tempo, já falamos um pouco do que é esse panorama aí para os próximos 2 anos. E essa taxa tão alta pressiona muito a qualidade de crédito, né, dos emissores. O próprio mercado bancário testou alguns cenários com estresse. A XP sugere uma análise da qualidade dos emissores como fundamental para os investimentos em renda fixa, e a gente queria te ouvir um pouco sobre esse assunto específico. Muito bom. E eu vou tentar ser pouco polêmico, porque eu vi alguns movimentos que combinam com a questão que a gente acabou de discutir de renda variável, que eu acho que todo mundo precisa ter clareza. Eu acho cada vez mais importante nós temos nos portfólios de longo prazo exposição a fatores de riscos distintos. O que eu quero dizer? Equity, crédito, prazo, né? Então você vai ter oscilação de mercado, vai ter risco de crédito, vai ter risco de iliquidez. São vários fatores de risco. E vamos para o simplista. A gente sempre foi muito de pensar no risco de equity. E como era menos acessível há 10 anos atrás ter diretamente risco de crédito, as pessoas talvez se expusessem até menos ou sabiam menos que estavam expostas a. Por conta de volatilidade, o que nós fizemos? Nós não, né? Os investidores, nos últimos meses e anos. Para não chacoalhar tanto, eu vou botar crédito. E tá tudo bem. Mas você entende que você só está trocando o tipo de risco? Que crédito é um tipo de risco distinto, que especialmente no Brasil, infelizmente, ele tende a ser um pouco mais binário. Lá fora, o nível de recuperação de uma empresa é mais rápido e maior. O que quer dizer isso? Se uma empresa entra em default, dá um problema, você resolve mais rápido, pela questão legal americana, e você tende a receber uma parte expressiva do que você teria ali. No Brasil, é menos. Então as pessoas com medo de oscilação de curto prazo entupiram as carteiras de crédito. Tem um limite por quanto você deveria ter de crédito. E eu vou chutar aqui. Chutar não, porque é um chute qualificado que a gente faz conta lá. Que talvez, na soma do que você tem em pós, pré-inflação, fundo cetipado, né, que tá lá dentro crédito também, né? Fundo imobiliário de recebível. Cara, 40%, 50% no consolidado deveria ser o quanto você, no máximo, na média, se existe uma persona, deveria ter. Muitas pessoas extrapolaram isso. E pior, extrapolaram no mesmo emissor. Então, essa diligência do all-in, quanto de crédito, quanto por emissor, quanto até por setor. Será que eu não tenho muito de um setor que daqui a pouco é alvo do Trump, passa por um ciclo mais duro da economia, eu vou ficar só em frigorífico, vou ficar só em agro, vou ficar só... Então, as pessoas não fazem ainda essa diligência, sabe, esse screening de quanto de crédito, quanto por setor, quanto por emissor. Então, acho que vai ficando mais claro com alguns eventos recentes, né? Desde Americanas, Light, de que, olha, crédito pode dar problema, seja por questões naturais de ciclos de mercado, seja por problemas, infelizmente, por morar no Brasil, que são mais comuns do que a gente imagina, de fraude. Então, eu preciso ter embutido esse risco. Então, eu preciso ter 2% do ativo, 1% do ativo, 3% do ativo. E eu preciso tomar cuidado que camuflar vol, ou volatilidade, ela não quer dizer que você tem menos risco. Só quer dizer que você tem outro tipo de risco. Só quer dizer que você tem menos volatilidade. Isso. Mas o risco ainda tá ali, né? Eu ouvi muito isso de uma vez, de um gestor falando de FDIC. Acho um baita produto. Só que ele falou assim, diminui o risco da carteira do cliente. Não. Muda o tipo de risco. E vou ser bem honesto. Por isso que eu falei que ia ser um pouco polêmico. Vai para um risco que você monitora é mais difícil de você monitorar. A vol tá na tela. Sim. A vol, na verdade, gente, é que é difícil. A volatilidade é algo benéfico. É algo que você deveria usar a seu favor. Se algo chacoalha, é porque, em tese, é para ele não quebrar. É bambu. Não é o pau. O pau, ele quebra. Então, se algo chacoalha, enverga e não quebra, é porque você tem expectativa de que o retorno seja maior lá na frente. Por isso tem volatilidade, é uma expectativa futura de retorno.
Aí a gente pode entrar no mérito se essas expectativas são atendidas no Brasil ou não. Sim. Mas volatilidade é a expectativa futura de retorno. E eu acho que as pessoas deveriam ir se acostumando um pouco mais a entender que volatilidade, oscilação de preço de curto prazo, não é um problema. O problema é ela, às vezes, não perceber que com um portfólio conservador demais, pode ser que ela não esteja vendo o maior risco para ela, que é chegar no patrimônio dela onde ela precisa, não onde ela acha que ela quer. Exatamente. E só antes de passar a palavra, fica aí a chamada novamente para os investidores que estão ouvindo a gente, inclusive agora, gente, além de Instagram, vai depois para o Spotify e para o YouTube, então vocês vão conseguir voltar e consumir novamente esse conteúdo, que é por isso que a gente insiste tanto em que vocês nos permitam ver como está a posição da carteira que está fora aqui da VLG e da XP. Porque eu posso desenhar uma carteira incrível para você aqui. Se eu não tiver uma visualização global de como estão os teus investimentos, talvez eu esteja subdimensionando tanto a exposição de risco quanto a volatilidade. Então, eu também tenho um pouquinho de tempo de mercado. Antigamente, a gente pedia imposto de renda para o cliente. Todo ano, me dá um imposto de renda, traz os extratos de novo, atualiza. Cara, é um trampo. Cliente que na época tinha 3, 4, 5 contas, tinha até preguiça de começar a mandar os documentos pra gente. Hoje em dia, você vai lá e você autoriza direto no aplicativo para o teu assessor conseguir ter visualização completa. E aí sim, fazer uma sugestão que seja coerente com os seus objetivos. Darla, eu posso ser, de novo, eu só acho que o imposto de renda tem um valor gigante. Tem, Sabe eu ainda por quê? peço. Cansei de fazer isso para famílias dos 10 anos e muito rico, não tão rico, todo mundo falava assim, o imposto de renda te deda. Ele fala assim, não, eu gasto 100 mil por ano. Dá suas últimas 3 declarações. Sempre, tá? Sempre. Até o multimilionário, ele subavalia o quanto ele gasta em 30%, 40%, 50%. E você consegue fazer essa conta pela declaração do imposto de renda. O que te ajuda a ver o espaço para liquidez que precisa ter na carteira. Porque né? riqueza ou não, para mim, não é o quanto você tem. É o que padrão de vida você estabeleceu, que é o que vai ditar o que o seu patrimônio consegue fazer por você. Porque pode ser que você esteja preso a um padrão de vida que não é teu hoje, e aí você precisa construir um portfólio que te entrega esse fluxo de caixa ao futuro. Então, parabéns, porque muita gente não tem coragem de pedir a declaração, porque eu brincava que na minha época era mais fácil o cliente, sei lá, falar que time ele torce, qual é o político dele, do que dar a declaração. Parecia um crime. Sendo que é para o melhor serviço, exato, né, que a gente vai oferecer. Exato. E o cliente ainda fica um pouco reticente, assim, não vou passar o que eu tenho aqui em outra instituição, porque você vai ver. Não, então, eu preciso ver. Porque senão, alguém tem que estar olhando para você isso globalmente, porque senão você está incorrendo na possibilidade de estar supraalocado no mesmo emissor, e aí você, desnecessariamente, ou na mesma classe de ativo, então tem muitas implicações em a pessoa que faz a sugestão da sua alocação não saber de fato como é que está isso globalmente. E aí, vou aproveitar para abrir um parênteses, né? A gente passou por uma mudança legislativa recente de imposto de renda, tributação de dividendos, então com o IR a gente consegue, inclusive, fazer uma análise de elisão fiscal para fim de economia de tributos, né? E tem várias alternativas ali para quem recebe toda ou a maior parte da renda via distribuição de lucro. Fora também uma análise do patrimônio imobilizado. A gente estava até falando isso antes de começar aqui. O serviço ele é mais completo quando a gente confronta o patrimônio financeiro com o patrimônio imobilizado e olha as duas coisas conjuntamente. E até a decisão de alocação sempre foi assim, e agora mais ainda, ela depende para um tratamento tributário adequado das fontes de renda que a pessoa tem para, por exemplo, não extrapolar o limite de recebimento de dividendos no ano que é isento e não ter uma alocação direta em ações maior do que o cliente deveria para um determinado tratamento tributário, né? Aí vou pegar aqui um ponto que você falou, Gabo, dos pontos positivos da vol, né? Porque a volatilidade ela tem um ponto muito positivo que ela é um reflexo direto da liquidez. Então, a falta de volatilidade, muitas vezes, é a iliquidez do ativo. Que, para muitos clientes, protege, porque ele não se desespera, ele não vende no momento errado, mas, por outro lado, às vezes, o ativo que não tem a vol, ele não tem uma saída rápida, né? A vol, em geral, representa um ativo que você consegue sair pelo preço de tela, né? Eu vou até traduzir, porque eu falei pra eles que eram muitos, eu não vou falar nerd, né? Vou expor vocês, assim, mas muitos intelectuais na mesa. O que eles estão falando pra você, cliente, é que, assim, às vezes você tá num investimento e você não tá enxergando nenhuma volatilidade nele, porque ele está travado. E aí isso é bom por um lado, porque você tem um valor travado ali, mas se estiver numa concentração muito grande na sua carteira, não necessariamente é bom para a sua estrutura financeira. Esse foi
Momento, Muito bom, tradução de mercado. Bom, mas e aí é justamente em cima disso que eu ia trazer. Então, assim, vão existir ativos que não têm volatilidade nenhuma e, de fato, são muito seguros. A gente pode pegar um Tesouro Selic, que praticamente não oscila e é talvez o ativo mais seguro que a gente tem para investir e acompanha ali a taxa de juros. Mas existem ativos que vão ter volatilidade e isso é só um reflexo da liquidez que aquele ativo tem e isso não deve ser um impeditivo ali para uma aplicação de médio ou longo prazo. E aí eu tô falando disso para puxar a parte aqui de investimento no exterior agora. Em geral, quando a gente investe no exterior, por o mercado lá de fora ser mais maduro e ser um mercado muito líquido, e um mercado de taxa de juros muito baixo, onde você vai ter menos ativos com essa característica do pós-fixado que não oscila, e aí é porque não oscila mesmo, porque realmente a vol dele é baixa, você tem classe de ativos que são mais voláteis dentro da carteira. E, em geral, a gente percebe que o cliente até aceita melhor essa volatilidade lá fora, porque entende que é uma característica típica de uma alocação em um país, né, sobretudo ali Estados Unidos, que tem juros baixos. Aí alguns pontos que eu queria trazer aqui sobre a alocação no exterior. Primeiro, assim, de novo falando sobre o mundo ter mudado, a gente aqui dentro da VLG, e falando da nossa alocação, tem tido ao longo do tempo um peso maior em emergentes, um pouco menor em Estados Unidos, para que a parte de renda variável lá fora seja mais diversificada, né? Então, por muito tempo, Estados Unidos era uma alocação meio que global e já muito diversificada por si só, porque são muitas empresas. Hoje a gente está adicionando esse componente a mais de diversificação, em especial emergentes, né? Então, tem crescido a alocação nisso. E, além disso, de uma forma geral, a gente faz uma alocação muito focada em... tem ali alguns bonds, algumas treasuries, mas muito focada em ETF temático para ter exposição à Bolsa Americana, exposição a fundo imobiliário global, exposição a países emergentes, exposição a uma cesta ali de commodities. Em geral, ouro, prata, alguma commodity agrícola. Mais recentemente, assim, tem tido um apetite maior também para alguns ativos menos líquidos, fundos evergreen, enfim, não vou entrar aqui em todos esses detalhes que não cabe na conversa aqui, mas a pergunta sobre 2 pontos. Eu vi que no relatório da XP também traz um peso um pouco maior em emergentes, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa percepção, e também sobre o que, para além desse mais básico ali de ETF, bond, treasury, seria um ponto de atenção interessante, assim, de repente algum produto específico menos líquido, algum produto alternativo, o que vocês veem como um ponto que vale a pena a gente olhar com mais detalhe, assim. Tá bom. Acho que um ponto que precisa ficar pacificado entre os nossos assessores, clientes, e eu tenho tentado disseminar essa ideia, porque nós fizemos muita conta lá no time, o investimento global não é conjuntural, não é só para manter poder de compra, não. É também, mas não é pelo dólar estar 5,20, não é comprar dólar. Me dá uns arrepios quando, você acha que eu deveria comprar dólar? Não é isso que é um investimento internacional de longo prazo. Então, estruturalmente hoje, a gente consegue oferecer, e aí eu acho que a evolução do mercado contribuiu para isso, a gente deveria pensar em ter uma parcela do nosso patrimônio alocado numa carteira de ativos globais em moeda forte. Putz, quer fazer 80% em dólar, 20% em euro, começando falando de moeda? Tudo bem, você está com medo do dólar, tá bom. Ainda acho que o dólar tem que ser a moeda preponderante do teu retorno. Aí eu vou para os ativos. Tipicamente, historicamente, a carteira que funcionou pelo menos nos últimos 20 anos é o 60-40, 40-60. Lembrando que lá fora eles falam primeiro a proporção em renda variável do que a de renda fixa, né? A gente acha que para o investidor médio brasileiro, que está começando, eu digo, a ter sua primeira viagem internacional, o 40-60 me parece ter um nível de volatilidade mais adequado. Então tem um 40-60 como esqueleto principal. Dito isso, na renda fixa, eu acho que a gente precisa achar componentes, ou nos alternativos, que diversifiquem um pouco esses riscos que a gente aqui ao longo de quase uma hora está falando. É um mundo talvez com uma alocação marginal de capital um pouco pior, que talvez seja um pouco mais inflacionário, taxas de juros médias um pouco mais altas e com mais suscetível a choques. Então o que eu preciso ter? Mais ativo real, aí vamos falar de REITs, vamos falar até de TIPS, eventualmente, vamos falar de coisas que protejam. Podemos ir para o ouro, né? Que gera amor e ódio aqui, né? Principalmente pela queda recente. Quem amava falou, opa, é verdade, olha, esse negócio pode cair 10% num dia. Pode.
Mas aqui só um parênteses. É na carteira global que eu acho o ideal alocar um pedaço de ouro, tá? Acho que as pessoas são um pouco menos eficientes quando colocam ouro na carteira Brasil. Para mim tem que estar na carteira global e eu posso depois explicar o porquê. Então, o mundo, e aí endowments, está se perguntando se esse 40-60 ele vai continuar funcionando as it is, como é. Por quê? Porque no mundo um pouco mais inflacionário, com o mundo mais suscetível a choques, e com a correlação até da renda fixa e renda variável americana quebrando os padrões históricos mais recentes, talvez o peso de renda fixa e renda variável seja diferente e talvez eu precise de fontes alternativas de diversificação. Aí, como eu só falei de renda fixa indo para renda variável, vai ser um pouco isso. Então, não ter Estados Unidos? Não. Mas talvez quem tinha, como muitos alocadores globais, 80, vai ser 60, vai ser 70, vai ser um pouco menos. E 60% para um índice de referência como o ACWI, que é o principal, o ACWI, é o neutro de Estados Unidos. E tá tudo bem. É que, ultimamente, nos últimos anos, as pessoas tinham, de novo, 70%, 80% de Estados Unidos. E aí buscar emergentes. Por quê? Porque a gente acredita que podemos estar vivenciando o que em outras décadas já aconteceu, de um ciclo forte de retorno dos mercados emergentes, porque efetivamente abre-se um espaço, por exemplo, se nós mantivermos um período de commodities, principalmente metálicas, mas commodities, eu não digo nem alta, mas estáveis, se a gente tiver todos esses choques globais e geopolíticos que tirem o excesso de excepcionalismo americano, né? Principalmente como grande polo de sugador de dinheiro do mundo, e se a gente tiver os países emergentes minimamente equacionados em termos fiscais, estabilidade política, vários deles podem ser recursos. Acho que num primeiro momento vem para emergentes e depois começa um country picking mais seletivo. Putz, Brasil, é um dinheiro que eu vou ficar de longo prazo ou eu só aproveitei aqui a hora que eu estou desalocando de US, depois eu coloco em outro país? Então sim, a gente acha que tem um potencial ciclo favorável para ter um pouco menos de US, mas ainda muito perto do neutro. Isso abre espaço para ter emergentes e outras coisas no portfólio que tentem me proteger de choques, de uma inflação que vai incomodar um pouco mais, e aí entram alternativos, e líquidos, entram ouro, entram REITs, lá fora um pouco de infraestrutura. Você precisa ter um pouco mais de, talvez, ativos reais. Ativos que tenham menos chance de perder o seu valor intrínseco. Tá? Então, acho que um portfólio global tem que ser construído um pouco em cima disso. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Tô falando demais. Não. É porque a gente queria, na verdade... Foi ótimo, assim. Primeiro, já te agradecer. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai reverberar muito positivamente para a vida do nosso cliente. Acho que fica a mensagem principal de que a gente está aqui justamente para traduzir o que são esses movimentos todos de mercado, o impacto que isso traz para sua vida financeira. Mais do que isso, te ajudar a construir, de fato, um planejamento financeiro e uma alocação estratégica que seja coerente com esse planejamento financeiro e fazer os ajustes necessários quando as duas coisas que a gente tem certeza que vão acontecer, que é o mundo mudar e a sua vida mudar também, porque a gente vai casando, vai tendo filho, as coisas vão acontecendo e esse planejamento financeiro precisa estar adequado ali. Eu tenho uma fofoca para contar. Mas antes da fofoca, queria mandar um beijo para o nosso Rodrigo Rosário, que é o nosso head de alocação, que estaria aqui. A gente ficou brincando com ele, que trocamos um Rodrigo pelo outro. Mas ele tá de férias, Rodrigo. Um beijo para você aí. Não conheço nenhum Rodrigo que não seja simpático. Bom, já tô, olha eu. Né? Mas todos os Rodrigos fora mim, eu conheço. Ele é simpático. Você também é simpático, Gabi. Só tem um Rodrigo aqui no começo, né, da uma intimidade. Mas eu vou, antes de contar a fofoca para vocês, que é boa, inclusive... passar a palavra para você, para a mensagem final aí para o nosso público. Tá bom. Bom, primeiro, prazerzaço estar aqui com vocês, muito feliz. A gente vai ter que trazer ele de novo, né? Segundo semestre, mercado em pauta de outubro. Cadeira cativa. Exatamente. É isso, quero muito que, cara, as pessoas cada vez mais, de verdade, assim, elas entendam que não tem bala de prata, que não tem o segredinho, e que o mercado financeiro, um portfólio bem construído, como você falou, com auxílio de um assessor da VLG,
ele é, na verdade, um trabalho que deveria até ser mais monótono do que a gente acha. Com e tá certeza. tudo bem se quiser sentar para discutir Trump, mas daí a isso virar ação é outra coisa. Então, acho que leiam os relatórios, se não tiver, assistam aqui o podcast, tentem filtrar esse sinal do ruído, que o ruído vai ser crescente, e principalmente, gente, foquem nas variáveis que você controla, que é o seu padrão de vida, o seu custo de vida, as estruturas tributárias, né, aos quais você está exposto, agora a questão que você bem falou da MP, e conte com o seu assessor, né, com a pessoa que você confia o seu patrimônio, para você ter as discussões de fato sobre cenário e mercado. E talvez ela impacte muito menos no curto prazo do que você imagina e muito mais no longo prazo. Porque eu acho que nesse mundo em transformação que a gente tentou desenhar aqui, que educação você vai dar para o seu filho? Qual a profissão que ele vai seguir? Como é que eu vou consumir bens e serviços? Se a gente for para o mundo lá do Elon Musk, que as pessoas vão poder escolher se querem trabalhar ou não, do que você vai viver? Aí eu estou jogando muitas décadas na frente, mas só para a gente talvez gastar muito mais tempo sobre as variáveis que a gente controla do que sobre as que a gente não controla. Só para te falar que sucesso total de público e crítica, o pessoal já pedindo aqui para você voltar. Pode deixar, gente, eu vou conseguir a agenda dele novamente, a gente vai trazê-lo mais Depois vezes. eu te dou a fofoquinha, porque eu tenho já uma data em Brasília de volta. Olha aí, quem não chora, né, Portela? Antes de passar o Portela, porque aí a gente vai encerrar mesmo a live, deixa eu contar a fofoca. O Rodrigo Sgavioli foi quem me entrevistou para aprovar o meu nome, porque foi uma entrevista, né, Sgavi? Foi. Sgavi, Não, foi uma entrevista. Foi só o nono objection. Mas foi o Sgavi que me entrevistou para aprovar o nome para o painel da Exp. Legal. Então foi por causa dele que eu tive aquele momento ali, foi muito especial para a VLG, então... E a gente celebrou muito isso aqui. Era um painel que eu queria fazer, era um painel difícil. Era um painel muito técnico, com 2 especialistas absurdos, assim. E aí eu assisti recentemente, porque a Clara Sodré me mandou o link do YouTube, porque eu meio que fingi que não vi, né? Me manda até, eu preciso reassistir. Mando. E aí eu vi o nível da minha cara de pau. Gente, deixa eu contar, a fofoca é boa. Era um painel com o Arthur Wishman, que é, assim... mega referência em finanças comportamentais. O Arthur, ele não é inteligente, ele é culto. O que é mais desafiador. É outro, assim, né? E a gente tinha o David Jones, que era diretor do BlackRock, e enfim, o painel foi todo em inglês, mas o ponto não é esse. O ponto é que eu abro o painel falando, hey, guys! Super descontraído. Tipo, oi, Rodrigo! Oi, Rodrigo! Diego, sabe aquela coisa bem íntima, assim? Aí eu não lembrava, obviamente, porque eu estava super focado em fazer o painel. Quando eu assisti e eu escutei o Hey Guys, eu parei. Eu não tive coragem de terminar de ver. Eu falei, o que mais eu fiz? Bom, mas, gente, brincadeiras à parte. Agradecer toda a nossa audiência. Mais uma vez, honrado de ter você aqui. Acho que, para além de enriquecer aqui o nosso programa, e a gente vai usar bastante esse material para os clientes assistirem, ouvirem depois, como eu falei, tanto YouTube quanto Spotify, e aqui no Instagram a gente vai ter alguns cortes também. Mas acho que tem um conteúdo de serviço público, o que a gente falou aqui. É um conteúdo que precisa chegar em muita gente, porque ele tem um valor agregado que volta muito no que você disse, né? De não tomar decisões erradas pelo impulso do que é factual, que só dura 24 horas, às vezes nem isso, né, Portela? Assim, acho que para fechar, né? Primeiro agradecer Darla, especialmente a Sgavi, por ter te aprovado lá no processo seletivo, né? E por ter participado aqui com a gente hoje. E agradecer também quem está acompanhando. E acho assim, o Sgavi trouxe muita informação de qualidade aqui, mas acho que um ponto que dá para extrair, que é muito relevante, estejam bem informados, mas montem um planejamento financeiro sólido o suficiente para que ele não esteja sob risco de ser fragilizado pela informação que sai dia após dia ali, né? Então, informação é importante, mas não dependa disso para estar com um planejamento financeiro bem estruturado. É isso, gente. A gente vai encerrar já entregando um presente VLG aqui para o Sgavi. E enquanto ele tá vendo o presente dele, um beijo para vocês. Acompanhe os conteúdos da VLG. Para além do Mercado em Pauta, a gente tem o Mercado em um Minuto com o nosso Rodrigo, trazendo notícias relevantes ali da semana. Toda segunda-feira esse programa sai. Tem os conteúdos e as séries que acontecem no nosso Instagram com conteúdos pílula. E a gente volta no próximo Mercado em Pauta com mais informação para vocês, já recebendo aí a nossa camisa especial. Esse ano a gente completa 10 anos em novembro, 10 anos de VLG. Parabéns. Obrigada mais uma vez, Gavi. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. Sucesso. Beijo.